Olha só, teremos Manchester City e Arsenal, como já dava a entender o resultado dos jogos de ida, né, das semifinais da Copa da Liga, mas agora foram confirmadas as passagens de Manchester City e Arsenal, que se enfrentam pela primeira vez numa decisão para valer, tá? Para valer porque eu estou desconsiderando a Supercopa da Inglaterra, já que a própria cultura do futebol inglês desconsidera quando envolvendo clubes endinheirados do Big Six, né? Nessa temporada, quando o Crystal Palace ganha, por exemplo, aí sim é um título responsa ali para o Crystal Palace. Mas quando o City ganha, quando o Arsenal ganha, aí não conta tanta coisa, né? Então vai ser a primeira vez que... Então, vai ser o primeiro encontro entre City e Arsenal, completando, numa final desde 2018. Portanto, é a primeira vez que teremos uma final para valer entre Pep Guardiola e Mikel Arteta. Nessa final de 2018, também da Copa da Liga, entre City e Arsenal, o Arteta foi campeão como auxiliar de Pep Guardiola. Ele ainda não era treinador. O primeiro trabalho dele, pouca gente se lembra disso, é justamente esse do Arsenal, que entra a princípio, tá, olhando para o que as duas equipes produziram nessa temporada, como favorito, né? Mas a final é só no fim de março. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte. A gente nem sabe como que vai estar o City, como que vai estar o Arsenal, quais jogadores estarão disponíveis, quais machucados. Então eu estou apenas dizendo o retrato de hoje, né? Eu acho que se fosse hoje, o Arsenal seria favorito para esse jogo. Não tenho muita expectativa de que será um jogão de bola, tá? Para ser bem sincero. Quando o City do Guardiola e o Arsenal de Mikel Arteta se encontram, geralmente é um jogo muito truncado, e você coloca em cima disso o fato de ser uma final, né? E finais geralmente são jogos realmente mais fechados, mais modorrentos, então eu não colocaria grandes expectativas, mas é o grande encontro do futebol inglês dos últimos anos, né? Assim, tudo bem que na temporada passada o City não disputou o título e o Liverpool foi o campeão, mas quando você olha para os últimos 4 anos de futebol inglês, contando com esse, Arsenal e Manchester City são as duas equipes que disputam a Premier League com mais frequência. E agora a gente tem, claro, um na liderança, com 6 pontos de vantagem para o outro, e teremos um encontro pela Liga mais ou menos um mês depois dessa final da Copa da Liga, né? Então, temos pelo menos 2 encontros entre Arsenal e Manchester City contratados até o fim da temporada. Duas equipes que seguem buscando o improvável, porém não impossível, sonho da quádrupla coroa. Mais uma vez, tenho que dizer que eu acho que o Arsenal parece ter uma musculatura maior em termos de profundidade de elenco e melhor em termos de rendimento desse elenco nessa temporada. Mas se a gente está falando de musculatura, também temos que falar da memória muscular desse Manchester City, que em termos de, né, levantar taças é muito mais exercitada do que a do Arsenal. O City passa hoje pelo Newcastle com uma certa tranquilidade. Já tinha vencido por 2-0 lá, né? E agora aqui abriu 3-0 no primeiro tempo. Só que abriu 3-0 no primeiro tempo com boas tramas ofensivas, porém repetindo certos pesadelos defensivos, em que pese uma linha de defesa enfraquecida, sem os titulares, né? A zaga foi composta por Kusanov e Nathan Ake. No segundo tempo entrou o Max Alane, que é um jovem que voltou às pressas de um empréstimo do Watford. A boa notícia é que o Rúben Dias voltou a ser relacionado. E no domingo tem Liverpool em Anfield pela Premier League. Vamos ver se o Rúben Dias vai ter condições. Hoje, o James Trafford foi titular, como tem sido nas Copas Nacionais, né? Uma cultura do futebol inglês colocar, quase todos os clubes colocam. O Ramsdale foi titular do Newcastle, por exemplo, hoje, e não o Nick Pope. E o Trafford foi muito bem mesmo. Assim, ele foi, diria que fundamental para deixar esse primeiro tempo tranquilo, porque o Newcastle teve diversas chances. Essa defesa do Manchester City relativamente é uma peneira, cara. Assim, eu acho realmente um ponto a ser colocado muito grande de interrogação
nas possibilidades reais do Manchester City brigar por grandes títulos nessa temporada, porque a defesa é muito transponível e está lutando contra disparada a melhor defesa do futebol europeu, que é a do Arsenal, não só na Copa da Liga Inglesa, mas na Premier League e quem sabe numa Liga dos Campeões, né? Os dois estão classificados para as oitavas de final, um em cada extremo do G8, né? O City quase foi eliminado e o Arsenal foi o primeiro 100% dessa nova Liga dos Campeões. Mas hoje o que deu para ver que eu acho interessante a gente falar também desse Manchester City é a mobilidade do ataque com o Haaland, que ficou com o Haaland no banco. Ele não começou porque foi poupado, está sendo descansado, está tendo certos momentos de alguns jogos de pit stop para ver se recupera a explosão e a desenvoltura dentro de campo. O Haaland, ele só entrou no segundo tempo e com o Marmoush titular, de fato, o ataque do Manchester City foi muito mais móvel, né? O Marmoush se movimenta muito mais, ele se associa muito melhor. Ele com o Reinders no primeiro gol, apesar de ter sido uma finalização muito na sorte, foi uma jogada que é difícil você projetar com o Haaland no lugar do Marmoush. Então eu vi uma mobilidade que eu não acho que deva ser o plano A do Manchester City, tem que ser o Haaland, porque é o Haaland, mas é interessante você ter um plano B para momentos específicos, se é que existe na cabeça do Guardiola a chance de, num jogo grande, truncado, enorme pela Premier League ou pela Liga dos Campeões, se não der certo com o Haaland, se ele vai ter a certeza ou a predileção pela opção de tirar o Haaland e colocar o Marmoush para ver se tem uma mobilidade. A amostra é muito pequena, né? E é importante entender que essa mobilidade também foi entregue para o Newcastle, que se jogou ao ataque desde o minuto 1 para ver se conseguia reverter os 2 gols de desvantagem lá do St. James's Park. Enfim, questões para a gente pensar aí, mas eu tô feliz que a gente vai ter um Arsenal e Manchester City nessa final da Copa da Liga, porque pode ser, de fato, a briga pelos grandes títulos da temporada. Na Inglaterra é muito mais provável do que na Liga dos Campeões, mas é o que a gente tem na Premier League e agora na Copa da Liga e quem sabe também na FA Cup.